Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Então, como eu havia dito num dos vídeos anteriores sobre essa revisão para o Enem, então eu havia combinado de abrir aqui a prova mais uma vez com vocês, né, do ano passado, do Enem do ano passado, e comentar algumas questões. Na verdade, dar uma lida na prova com vocês acompanhando, tá aí na tela, e daí eu comentar um pouco sobre a estrutura da prova, né, principalmente para aqueles que não estão familiarizados com ela, como que é a prova do Enem. Para os meus alunos especificamente, eu havia pedido recentemente para que lessem a prova e tentassem separar quais questões que vocês identificaram como sendo de filosofia. Vocês vão se espantar e perceber que tem bem mais questões do que as listas que vocês fizeram, tá? Porque na verdade o que acontece? Eu acho que eu já havia explicado isso antes. A prova do Enem ela não está separada por disciplinas. Ela está separada por eixos de conhecimento. Então, por exemplo, aqui na prova do ano passado, ó, por volta da página 19, na página 20, ou seja, bem na metade da prova, você tem ali a proposta de redação, que eu não vou falar sobre isso aqui agora, tá? Já falei no vídeo anterior, talvez eu volte nesse assunto mais à frente. E daí, a partir aqui da página 21, entra a parte de ciências humanas e suas tecnologias. E daí, da questão 46 até a questão 90, você vai ter questões que estão relacionadas às ciências humanas, de tal forma que muitas vezes você tem uma pergunta que ela envolve conhecimentos de filosofia e sociologia e até história numa mesma questão, de maneira transversal, tá? Então não está bem separado, assim. Algumas são especificamente da disciplina, por exemplo, de filosofia, mas tem questões que às vezes são, por exemplo, de história, mas que envolvem o conhecimento de filosofia, e se você tiver esse conhecimento, você consegue resolver a questão, tá? Por isso que tem uma quantidade bem grande. Então, eu vou ler realmente algumas questões aqui com vocês para a gente comentar um pouco sobre elas, tá? Então, já aqui na questão 40... um detalhe curioso, ó. Como é que eu faço para estudar a prova do Enem? Para vocês isso é mais difícil, mas para mim que já tenho um pouco mais de prática, quando eu olho para a questão, a primeira coisa que eu olho aqui, ó, é a referência para ver quem é que escreveu o texto, tá? Porque muitas vezes é aqui que vai me dizer sobre quem que é o autor. Então se eu bato o olho aqui, ó, e vejo que, opa, Nietzsche, Apud Ferry, Luc Ferry. No caso aqui, esse livro é um livro que eu conheço, é um livro escrito por esse cara, esse francês chamado Luc Ferry, mas aqui no caso é uma citação do Nietzsche, ou seja, é um trecho do Nietzsche. Então a questão deve envolver algo relacionado ao Friedrich Nietzsche. Então, se você sabe alguma coisa sobre o filósofo, é aquele momento onde você já vai puxando na memória seus conhecimentos sobre ele para ver se te ajudam a resolver essa questão. Vamos ver o que diz aqui o texto motivador. Eis o ensinamento de minha doutrina. Viva de forma a ter de desejar reviver. É o dever, pois em todo caso você reviverá. Aquele que ama, antes de tudo, se submeter, obedecer e seguir, que obedeça, mas que saiba, para que o dirige sua preferência e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Então esse, como eu disse, é um texto do Nietzsche, que foi citado aqui nesse livro do Luc Ferry. E após essa citação, né, esse texto aqui é uma citação de um autor, a gente tem aqui embaixo o chamado comando. Né? Essa parte aqui da pergunta, por que chamar de comando? Porque é ela que te diz o que você tem que procurar na resposta. O trecho contém uma formulação da doutrina nietzschiana do eterno retorno, que apresenta critérios radicais de avaliação da... Você tem aqui uma série de alternativas. Né? Então, primeiro, quando for pensar sobre Nietzsche, lembrar de algumas coisas. Né? O Nietzsche é radicalmente contra o que ele chama de moral de rebanho. Ele é alguém que acredita que... enfim, ele vai criticar fortemente o cristianismo, por exemplo. Ele é um filósofo muito radical no sentido de que ele criticou praticamente toda a herança racionalista da filosofia. Ele era alguém que achava que esse extremo da racionalização ele acabou deturpando uma parte da vida, né? Ele fez com que a gente esquecesse que parte da vida não é só... Parte da nossa vida não é motivada só pela nossa razão, mas também pelos nossos desejos, os nossos instintos. Tem aula sobre o Nietzsche aqui no canal, dê uma procurada que vocês acham aí. Esse cara aqui, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre ele. Então vamos ver o que diz aqui. Eu falo sobre uma doutrina específica, a doutrina do eterno retorno. Então Nietzsche acredita que a nossa concepção de tempo ela é uma concepção linear. A gente pensa o tempo como sendo um dia após o outro, uma hora após a outra. E isso faz com que a gente não perceba
que a gente revive várias coisas o tempo todo, né? Se a gente parar para pensar, de fato, a nossa vida é muito mais um ciclo do que uma linha reta de evolução progressiva, né? E é sobre isso que está falando. Ó. Então, de novo, essa formulação da doutrina apresenta critérios radicais de avaliação da, letra A qualidade de nossa existência pessoal e coletiva. Letra B, conveniência do cuidado da saúde física e física e espiritual. O Nietzsche não era um cara muito preocupado assim com essa questão de espiritualidade, por exemplo, ou de saúde física. Isso nunca foi um tema da filosofia dele. Legitimidade da doutrina pagã de transmigração da alma. O Nietzsche era um cara que ele não acreditava em nenhuma doutrina de vida após a morte. Ele achava que as pessoas que, digamos, tinham crenças nesse sentido, eram pessoas negadoras da vida. Ou seja, as pessoas que, ao invés de viver a existência que elas tinham, elas ficavam projetando uma falsa existência que talvez nem viesse a se concretizar. Então essa com certeza não é. Letra D, veracidade do postulado cosmológico da perenidade do mundo. Praticamente toda a questão de ciências humanas do Enem tem uma alternativa que é só um monte de palavra misturada para você se sentir burro e ficar em dúvida se aquilo é verdade ou não. Nesse caso é essa aqui, isso que não quer dizer nada. Letra E, validade de padrões habituais de ação humana ao longo da história. É meio confuso, ficaria um pouco em dúvida, mas com certeza a resposta certa é a primeira. Ó. Qualidade da nossa existência pessoal e coletiva. A palavra coletiva até me deixaria um pouco de dúvida, mas se você ler novamente aqui o que ele está falando, né, sobre desejar reviver, ou seja, viver a vida de tal forma que você quisesse viver ela de novo, não quisesse esquecer ela e viver a vida após a morte. Né? Então isso me diz que a alternativa correta seria aqui a letra A, nessa questão. Tá? Aqui, só de ler o nome aqui na questão 47 do autor, eu não me lembrei automaticamente quem é esse Sapir aqui, realmente não lembro quem é, só que como disse que o livro aqui, da onde foi tirado o texto, é um livro chamado A Linguagem, e linguagem é um tema dentro da filosofia, então talvez essa questão aqui a filosofia me ajude a responder. A linguagem é uma grande força de socialização, provavelmente a maior que existe. Com isso, não queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio de que a interação social dotada de significado é praticamente impossível sem a linguagem, mas que o mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. Pessoal, primeiro que para quem acha muito difícil a leitura desses textos, não existe outra cura a não ser a leitura. E, de novo, a leitura de textos complexos. Né? Não adianta você ficar lendo Turma da Mônica, embora se você não leia nada, que comece lendo a Turma da Mônica, mas a essa altura do campeonato, para quem está pleiteando aí uma vaga na universidade, você tem que ter um grau de leitura na qual um texto como esse não seja tão complexo assim. Tá? Tem outros textos mais complexos aqui, mas esse não é um texto tão complexo assim. Então, sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre o que é a linguagem. Né? E está falando da linguagem no sentido de linguagem como um símbolo que conecta as pessoas. Mas vamos ver o que diz aqui o comando da questão. O texto destaca o entendimento segundo a qual a linguagem, como elemento do processo de socialização, constitui-se a partir de uma... Ou seja, o texto está me dizendo, né, um entendimento de que a linguagem ela é um processo de socialização, ou seja, ela forma sociedades e ela constitui-se a partir do quê? Necessidade de ligação com o transcendente. O que é transcendente? Transcendente é uma coisa para além do mundo. Ou seja, no texto dá a entender que a linguagem foi criada por uma necessidade da gente se ligar com algo de fora do mundo. Não tem nada nesse sentido aí no texto, né? Então não é essa. Relação de interdependência com a cultura. Ou seja, o texto nos dá a entender de que existe uma relação interdependente da linguagem com a cultura do povo. Dá. Vamos ver se não tem uma outra explicação melhor. Talvez seja essa aqui, né? Letra C. Estruturação da racionalidade científica. Não me parece que no texto ele está falando sobre racionalidade científica. Não vejo esse termo e nada parecido com isso no texto. Então eu descartaria essa. Imposição de caráter econômico. Também não vejo nada no texto que me remeta à economia. Então também tiro essa. Herança de natureza biológica. A letra E está dizendo exatamente o contrário da letra B.
Tá? Então, se eu tivesse em dúvida, eu teria que perceber que, nesse caso, será que a linguagem, no que está sendo dito aqui, é uma herança? A gente herda a linguagem biologicamente? É só separar e pensar que, na verdade, não, a gente não nasce com a linguagem nos nossos genes. A gente constrói a linguagem com o nosso convívio coletivo, né? Ou seja, a resposta certa seria a letra B. Nesse caso aqui, tá? Se ficou em dúvida, leia de novo a questão. Isso é sempre importante, né? Assim, estudar significa ler uma coisa várias vezes até entender. Você não vai conseguir entender essas coisas lendo da primeira vez, assim, né? Então, vejam o vídeo mais uma vez, leiam essas questões mais uma vez para conseguir entender bem o que elas dizem. E lembrando, isso aqui eu estou lendo, não porque vai cair isso de novo, não vai, mas é para você entender como o Enem te avalia, tá? Por isso que eu quero mostrar a prova para vocês. Eu sei que tem gente que talvez, enfim, até hoje não tenha, né, aberto a prova para ler, então eu estou tentando dar essa ajuda aqui. A próxima questão aqui que eu percebi que tem relação com filosofia é essa aqui, a questão 50. Bom, quando eu olhei aqui só para o título do texto, não me remeteu diretamente à filosofia, parecia uma questão ali mais ligada a talvez geografia ou sociologia, mas enfim, vamos ler aqui o que diz. Uma privatização do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto evidencia-se cada vez mais nos séculos 17 e 18. Como aos rueles, espaços entre a cama e a parede, as alcovas são espaços além do leito, longe da porta que dá acesso à sala, ou à antecâmara nas casas de elite. Thomas Jefferson, tecnólogo do estilo do século XVIII, mandou construir uma parede em torno de sua cama a fim de fechar completamente o pequeno cômodo além do leito, cômodo no qual só ele podia entrar, descendo da cama do lado da ruelle. Nossa, o que esse texto está falando, né? Sobre o que isso é? Calma e presta atenção no nome do livro, ó, História da Vida Privada, da Renascença aos Séculos das Luzes. Então é um livro de história que está falando sobre a vida privada. O que é vida privada? Nossa vida íntima, nossa vida pessoal. Então esse texto está falando sobre como que ao longo da história a vida privada dentro de casa, os espaços dentro de casa, eles foram se alterando, né? Desde as casas lá do século XVII, do século XVIII e tudo mais. Então ele vai mostrando como que, por exemplo, essa ideia que nós temos hoje, de que, claro, em casas, né, às vezes de uma família minimamente um pouco mais abastada, né, onde talvez você tenha ali um quarto para cada ocupante da casa, isso é uma coisa bem moderna. Na verdade, antigamente não era assim, né? E é sobre isso, sobre esse tipo de conhecimento que a questão aqui está refletindo. Você conhece, se compreende que a vida privada hoje, os espaços privados hoje, eles são diferentes do que eram antes. Comando. A partir do século XVII, a história da casa, que foi se modificando para atender aos novos hábitos dos indivíduos, provocou o quê? Vamos ver. Ampliação dos recintos. Os recintos ficaram mais amplos no século XVII, esse está dito ali. Iluminação dos arredores. Não fala, embora tenha citado ali o Thomas Jefferson, né, que é tido como um dos pais da energia elétrica, não é sobre isso. Desvalorização da cozinha, não menciona a cozinha em momento algum. Embelezamento dos jardins, também não fala sobre isso. Especialização dos aposentos, opa, aí sim. O que significa? Que cada parte da casa vai ficando mais especializada. Então você vai ter uma parte que vai ser um quarto de uma pessoa, outra parte que vai ser a cozinha, outra parte que vai ser a copa. Isso que a gente percebe que foi mudando na estrutura das casas de um tempo em diante, né? A próxima que eu separei aqui foi a questão 52. Aqui, Tomás Aquino. Opa, Tomás Aquino é filósofo. Então, de cara já sabemos que é uma questão de filosofia. História da Filosofia Cristã, foi o livro de onde ela veio, né? Se não me engano, esse cara é o Etienne Gilson, que é um comentador de filosofia medieval. Filosofia medieval, na hora que você pensar nisso, tem que pensar teocentrismo. Filosofia medieval sempre teve ligada com a religião cristã, pelo menos ali na Europa, tá? Tomás Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma que a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão.
Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão. É apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é mister que ela emane da comunidade, ou de uma pessoa que legitimamente a representa. Então aqui, apesar do texto ser de um filósofo medieval, né, ela não está falando exatamente sobre uma questão religiosa, ela está falando sobre a lei, sobre como que um pensador medieval pensava a questão da lei, né? Sobre a relação da lei com a razão, da onde deve surgir a lei, né? Qual que deve ser a origem de uma boa lei. Então, no contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado retoma, aqui na verdade, olha que interessante, é uma questão do filósofo medieval, mas que está perguntando se você conhece um outro pensamento político de uma outra época e que está sendo retomada pela visão aqui do autor. Será que é o pensamento idealista do Platão? Aqui tem uma coisa importante que eu tenho que explicar, que é o seguinte. O Tomás de Aquino ele é de uma fase da filosofia chamada escolástica. A escolástica ela foi um período da filosofia muito influenciado por Aristóteles. O próprio Tomás de Aquino foi influenciado por Aristóteles. Para quem é meu aluno, com certeza, do terceiro ano, já desenhou um quadro, né, eu já pedi para desenhar um quadro no caderno, onde você vai ver que tem uma seta ligando do Aristóteles até o Tomás de Aquino e outra seta ligando do Platão até o Santo Agostinho. Então, sabendo disso, de cara, você pode pular aqui para paradigma. Aqui não. Conceito de bem comum de Aristóteles. Né? A ligação de Aristóteles com Tomás de Aquino é a primeira coisa que pode saltar o olho, e só de ver ele aqui eu já sei que essa é a resposta certa. De fato é. Todas as outras estão mencionando filósofos com os quais o Tomás de Aquino não tinha essa influência toda. Tá? Então essa é uma questão, no fundo, de história da filosofia. Você tem que ter algum conhecimento de história da filosofia para conseguir responder ela. Vamos dar uma olhada em mais uma. 53. Tá, aqui nós temos dois textos, um do Tolstói e outro do Rousseau. Vamos ver então. Texto 1. Eu queria movimento e não um curso calmo da existência. Queria excitação e perigo e a oportunidade de sacrificar-me por meu amor. Senti em mim uma superabundância de energia que não encontrava escuradouro em nossa vida. Então, um texto do Tolstói, que é um pensador russo, se não me engano, passagem do século XVIII para o XIX, e que parece um texto mais romântico, assim, né? Falando sobre questões de emoções e tudo mais. Vamos ver o que tem a ver com o Rousseau. Meu lema me obrigava, mais que qualquer outro homem, a um enunciado mais exato da verdade. Não sendo suficiente que eu lhe sacrificasse em tudo o meu interesse e as minhas simpatias, era preciso sacrificar-lhe também minha fraqueza e minha natureza tímida. Era preciso ter a coragem e a força de ser sempre verdadeiro em todas as ocasiões. Texto que fala sobre verdade e tal, né, sobre, enfim, ser exato na minha verdade, mas também parece falar sobre sentimentos. Os textos de Tolstói e Rousseau retratam ideais da existência humana e defendem uma experiência, vamos ver, letra A, lógico-racional focada na objetividade, clareza e imparcialidade. Eles estão falando de sentimentos. Parece estar falando de clareza, objetividade, lógica. Não parece, né? Letra B, místico-religiosa, ligada à sacralidade, elevação e espiritualidade. Em nenhum momento dos dois textos parece estar se referindo a uma experiência religiosa, não parece, né? Só lembrando, gente, que os dois escritores são escritores de contextos diferentes, aliás, de países diferentes, de origens geográficas diferentes, mas de um período semelhante, tá? Por volta do século XVIII para o XIX. Sociopolítica, constituída por integração, solidariedade e organização. Como está falando de relação entre pessoas, talvez tivesse a ver com sociedade, mas não parece que está falando de política, então ficaria em dúvida. Letra D. Naturalista científica, marcada pela experimentação, análise e explicação. Parece que o texto não tem nada a ver com ciência. Estético-romântica, caracterizada por sinceridade, vitalidade e impulsividade. É essa com certeza, né? Então essa aqui, essa concepção, essa experiência romântica está bem clara aqui, principalmente no texto do Tolstói, né? Ou seja, são textos que estão falando sobre sentimentos, por isso que o que mais se adequa é a letra E. Eu acho que esse vídeo já ficou bem grande, vou gravar outros na sequência comentando as próximas questões, né? A gente basicamente só andou em 2 páginas aqui hoje.
Mas, enfim, espero que tenha ajudado por vocês. E eu volto em breve, então, com mais um vídeo, vendo mais umas questões e comentando elas com vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima.